amigos, numa das nossas reflexões anteriores, nós estudamos uma instrução de Allan Kardec que falava sobre a prece para as pessoas que estão recém-desencarnando. E o que nos chamou a atenção? Foi Allan Kardec dando uma aula de doutrina sobre a importância da prece no momento em que a pessoa está desencarnando. Aí eu pensei comigo, puxa vida, será que Kardec tem mais aulas dessa para nós? E descobri que no Coletâneas de Prece, ele resolve instaurar, antes de cada estudo, uma aula que ele passa a chamar de instruções preliminares. Então nós resolvemos, a partir de hoje, começar uma nova playlist, vamos dizer assim, onde nós vamos estudar essas informações de Allan Kardec sobre a doutrina pura, antes de cada tipo de prece. Então nós vamos começar com a abertura do capítulo 28 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é a coletânea de preces espíritas, quando Allan Kardec explica o porquê de ele iniciar essas instruções que ele chama de instruções preliminares. Então ele diz assim, os espíritos sempre disseram, ele está falando sobre a prece, a forma não é nada, o pensamento é tudo. Cada um deve orar conforme as suas convicções, do modo que mais lhe agrade, e que mais vale um bom pensamento do que muitas palavras que não tocam o coração. Então, isso é Kardec já explicando a posição dos espíritos superiores em relação à elevação do pensamento. Os espíritos nunca determinaram uma fórmula padrão de preces. Olha, para rezar tem que ser essa prece. Nunca determinaram. Quando as dão, é apenas para a gente fixar a ideia sobre aquela informação, para chamar a atenção sobre alguns princípios da doutrina que eles estão ensinando, a doutrina espírita. Tem também como objetivo ajudar pessoas que sentem dificuldade de expressar suas ideias, porque tem gente que pensa que não orou. Se seus pensamentos não foram bem articulados, bem formulados, ele tem a impressão que não fez a prece, nos diz Allan Kardec nessa instrução. A coletânea de preces, então ele está abrindo a coletânea de preces. A coletânea de preces contida nesse capítulo 28 é uma seleção dentre as que foram ditadas pelos espíritos em diferentes ocasiões, em termos apropriados a certas ideias, a casos especiais. Então Allan Kardec, nas reuniões da Sociedade Espírita, em determinados momentos, tinha um tema sobre a prece e os espíritos superiores ditavam algum tipo de oração para ajudar as pessoas que tivessem dificuldade, mas não como uma fórmula, mas para deixar, então, como está dizendo Allan Kardec, as instruções da doutrina dos espíritos sobre aquele tema. Porque pouco importa a forma, se o pensamento fundamental for o mesmo. O objetivo da prece qual é? É elevar nossa alma a Deus. Vamos parar um minutinho nesse raciocínio. Elevar a alma a Deus. Porque nós somos espíritos, somos centelhas divinas, mas nós vivemos com os nossos pensamentos, as nossas emoções, todas voltadas para o nosso cotidiano, e a gente acaba se esquecendo que nós somos espíritos. Nós acabamos nos esquecendo que somos espíritos imortais. Então, quando a gente para orar, é a hora que nós nos recordamos da nossa natureza espiritual. Então nós vamos mudar o nosso teor espiritual. E quando nós pensamos em Deus e vamos procurar o Pai para conversar intimamente com Deus, nós estamos elevando os nossos pensamentos. Nossas vibrações mudam. Por isso a gente muda de sintonia. E aí a gente entra na sintonia dos nossos benfeitores, do nosso anjo guardião, daqueles que cuidam da nossa caminhada por ordem de Deus, em função do amor que Deus tem por todos os seus filhos. E aí Allan Kardec diz assim, a diversidade das formas não deve estabelecer nenhuma diferença entre os que nele creem, e ainda menos entre os espíritas, pois Deus aceita todas as orações, quando são sinceras. Então não importa
importa a crença, não importa o jeito, importante é que essa ir do fundo da alma a conversa com Deus. Diz Kardec. Não se deve considerar essa seleção que ele vai apresentar para a gente, nessa coletânea, como um formulário único, mas apenas como uma variedade entre as instruções que os Espíritos dão. É uma aplicação dos princípios da moral evangélica, desenvolvidos em todo o Evangelho segundo o Espiritismo. Um complemento dos seus ditados sobre os deveres para com Deus, para com o próximo, em que são lembrados todos os princípios da doutrina espírita. Então é interessante, né? O Espiritismo reconhece como boas as preces de todos os cultos quando ditas do coração e não da boca para fora. Não impõe nem censura nenhuma prece, isso falando do Espiritismo. Deus é infinitamente grande, conforme a doutrina espírita nos ensina, para não ouvir a voz que ele implora, ou lhe canta louvores, quer o faça de um ou de outro modo. Quer dizer, então Deus ele recebe, acolhe tudo aquilo dentro das suas leis de harmonia. Todo aquele que fosse criticar, lançar maldição contra preces que não fazem parte do seu formulário, provaria que desconhece a grandeza de Deus, nos diz Allan Kardec. Acreditar que Deus se apega a uma fórmula é atribuir-lhe a pequenez e as paixões da humanidade. Uma condição essencial da prece, conforme nos diz o apóstolo Paulo, é a de ser inteligível. Ela tem que ser compreendida, a fim de que possa ser sentida com a alma. Por que ele diz isso? Porque começou naquela época de Paulo, agora não é Allan Kardec, sou eu que estou comentando, começou aquela questão de pessoas falarem em línguas. Estão orando em línguas, mas as pessoas não estavam entendendo nem o que elas estavam falando. Então como é que elas estavam orando se elas não sabiam o que estavam dizendo? E é isso, Paulo de Tarso escreve uma carta dizendo que aquilo que não se entende não está em ação. Então Allan Kardec comenta, uma condição essencial da prece é que ela seja inteligível, compreendida, a fim de que possa ser sentida com a alma. Precisa ser dita numa língua entendida por aquele que ora. Há preces em linguagem comum que não dizem muito mais ao pensamento do que se fosse feita numa linguagem desconhecida, porque não tocam o coração. Então, são as palavras, não é o conteúdo, é a sinceridade com que ela é proferida do fundo da alma. As raras ideias que encerram são muitas vezes sufocadas pela quantidade de palavras, pelas ideias místicas da linguagem. As principais qualidades da prece definem Allan Kardec. São a clareza, a simplicidade e a precisão, sem excesso de palavras, nem adjetivações inúteis que apenas são enfeites de brilho falso. Cada palavra deve ter a sua importância, revelar uma ideia, tocar a alma, deve nos fazer pensar. E somente com essa condição a prece pode atingir o seu objetivo. De outro modo, é apenas palavreado. Notar com que ar de distração e desinteresse as preces são ditas na maioria dos casos. Vê-se lábios que se movimentam, mas na expressão do rosto, mesmo no som da voz, se reconhece que é um automatismo puramente exterior, ao qual a alma permanece indiferente. Ela não está participando. Às vezes o ser humano está recitando uma oração decorada e não está participando daquelas palavras que ele está dizendo. As preces reunidas nessa coletânea, então Allan Kardec está falando da coletânea que virá dali para dentro, desse capítulo 28, estarão divididas em 5 categorias. As preces em geral, as preces para si mesmo, as preces pelos encarnados, pelos desencarnados, pelos doentes e obsidiados, atormentados pelos espíritos inferiores, e com o fim de chamar a atenção mais particularmente sobre o objetivo de cada uma dessas preces e tornar mais compreensível o seu sentido, todas serão precedidas de uma exposição de motivos sobre o título de Instrução Preliminar. Então aí Allan Kardec está dizendo que ele vai iniciar as preces que foram apresentadas pelos Espíritos, dizendo para que é aquela prece, qual o objetivo, e ele vai dar uma instrução preliminar explicando pela doutrina espírita o que é aquela prece, o significado e a importância
daquela oração, como nós fizemos, apresentamos no estudo da oração pela pessoa que está acabando de desencarnar através de uma instrução preliminar de Allan Kardec. Então, a partir desse momento, nós vamos abrir essa nova playlist, vamos dizer assim, chamada Instruções de Kardec, que virão antecedendo as preces dessa coletânea e vamos aprender muito com Allan Kardec. Então, essa é a primeira, é a abertura que o próprio Allan Kardec faz e nós vamos dando continuidade durante as semanas seguintes. Um grande abraço a todos.